2 Reis 10. Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu uma carta e a enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. A carta dizia: assim que receberem esta carta, vocês, que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei e coloquem-no no trono de seu pai. E lutem pela dinastia de seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: se 2 reis não puderam enfrentá-lo, como poderemos nós? Por isso o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: somos teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei. Faze o que achares melhor. Então Jeú escreveu-lhes uma segunda carta que dizia: se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam-me as cabeças dos descendentes de seu senhor a Jezreel, amanhã a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, decapitaram todos os 70, colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú, em Jezreel. Ao ser informado de que tinham trazido as cabeças, Jeú ordenou: façam com elas 2 montes junto à porta da cidade, para que fiquem expostas lá até amanhã. Na manhã seguinte Jeú saiu e declarou a todo o povo: vocês são inocentes. Fui eu que conspirei contra meu senhor e o matei, mas quem matou todos estes? Saibam, então, que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio de seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus aliados influentes, os seus amigos pessoais e os seus sacerdotes, não lhe deixando sobrevivente algum. Depois Jeú partiu para Samaria. Em Bet-Eked dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos seus soldados: peguem-nos vivos. Então os pegaram e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens, e nenhum deles foi deixado vivo. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: estou. E disse Jeú: então, dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão, e Jeú ajudou a subir no carro. E lhe disse: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade, ele os exterminou, conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus Baal o bastante, eu, Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso convoquem todos os profetas de Baal, todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeú ordenou: convoquem uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação. E ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. E Jeú disse ao encarregado das vestes cultuais: traga os mantos para todos os ministros de Baal. E ele os trouxe. Depois Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal: olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente ministros de Baal.
e eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhes esta advertência: se um de vocês deixar escapar um só dos homens que estou entregando a vocês, será a sua vida pela dele. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entrem e matem todos. Não deixem ninguém escapar. E eles os mataram ao fio da espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo, e até hoje o local tem sido usado como latrina. Assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levará Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita, a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto à garganta do Arnon, até Bazã, passando por Gileade, terras das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, todos os seus atos e todas as suas realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeú descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Reinou Jeú 28 anos sobre Israel em Samaria. 2 Reis 11. Quando Atália, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeuzeba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou num quarto, com a sua ama, para escondê-lo de Atália, assim ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atália governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100 dos cários e dos guardas. E fez um acordo com eles no templo do Senhor, com juramento. Depois lhes mostrou o filho do rei. E lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte. Quando entrarem de serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no palácio real. Outra, na porta de Sur, a terceira, na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras 2 companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo, para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei, de armas na mão. Matem todo o que se aproximar de suas fileiras. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de 100 fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado como os que estavam saindo, ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Depois Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então o proclamaram rei, ungindo-o, e o povo aplaudia e gritava: viva o rei! Quando Atália ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. E onde ela viu o rei, em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atália rasgou suas vestes e gritou: traição! Traição!
O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora por entre as fileiras e matem a espada quem a seguir. Pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio e lá a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. A seguir o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100 cários, os guardas e todo o povo e, juntos, conduziram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou seu lugar no trono real. E todo o povo se alegrou. E a cidade acalmou-se depois que Atalha foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar,